A lei de arbitragem, ela dispensa o advogado. Então ele está tirando da advocacia uma prerrogativa, mais uma prerrogativa. Exatamente. Das muitas que ele já afanou e não devolveu. Todos estão careca de saber que quando eu faço essa cara, eu vou falar dele. Dele. Kojak, homem da lei, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal da Inquisição do Santo Ofício, do Supremo Tribunal Federal, STF, defendeu métodos de resolução de conflitos para desafogar o grande número de processos que chegam à corte. Logo ele que atrai tudo para si. Segundo Moreira, eu ia lhe chamar enquanto corria a barca, não. Segundo Alexandre de Moraes, 83 milhões de processos estão no Supremo pela praticidade de acesso ao tribunal. Não, esse eu tenho que aplaudir. Praticidade de acesso ao tribunal. Essa agora o Alexandre de Moraes e o Silveira estão disputando. Estão disputando para ver quem tem mais audácia na afirmação. Quem tem mais audácia? Mas vamos ouvir esse trecho com vocês, Alexandre O Glandes. Por que o Brasil tem 83 milhões de processos? Já tendo chegado a anos anteriores a quase 94 milhões de processos. Há uma explicação para isso? Olha, não sei, mas eu só sei que na concorrência vocês ainda estão ouvindo falar de Kamala, tá? Depois de ter dito essa coisa maravilhosa, Moraes citou a arbitragem por inteligência artificial com o mínimo possível de participação humana e a judicialização online como uma espécie de corte digital para tratar de casos mais simples, como os que não envolvem empreiteiras, como os que não envolvem a JBS, como os que não envolvem o tráfico de drogas. Isso eu estou imaginando, tá? Porque caso mais simples, não existe caso simples. Anotem no caderninho da vida de vocês. Abram o caderninho da vida de vocês que estão nos assistindo e escreve com pelican, que é para não apagar. Não existe caso simples. Um caso, por menor valor pecuniário que ele tem uma importância incomensurável para quem está no meio do problema. Não existe caso simples. Existe na cabeça de quem despreza o povo. E essa cabeça é do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Há a questão da massificação. Hoje já se discute, em vários países já se aplica ODR, a ideia da utilização da inteligência artificial. No Brasil seria a resolução de conflitos em rede, você permitir uma espécie de arbitragem pela inteligência artificial, com o mínimo possível de participação humana. Mas qual é a ideia dessa massificação? A possibilidade de você retirar do judiciário os casos de direitos disponíveis que possam ser arbitrados. Depois da sua participação no LIDE, sublinhar, no LIDE, Moraes escapuliu de uma coletiva de imprensa. Ele disse aos jornalistas que iria ao banheiro, podia falar, né? Ele disse aos jornalistas que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas ele foi ao banheiro e não voltou mais para a sala onde os repórteres o aguardavam. Quem teve que anunciar que o ministro não falaria pela boca com os jornalistas foi o dono da LIDE, João Dória.
com cara de luto, o ex-governador de São Paulo justificou o cancelamento da coletiva, alegando que sua calça estava muito apertada. Desculpa. Alegando que Moraes estava atrasado para um almoço. Espero que ele tenha lavado as mãos, Scaff. Olha, Pavinato, essa notícia eu gostaria de fazer algumas ponderações com relação ao número de processos que tem no Brasil. Em primeiro lugar, metade dos processos que estão judicializados no Brasil e que entopem o judiciário são discussões contra o governo. É isso que as pessoas precisam saber. Principalmente questões tributárias que o governo, com milhões de normas tributárias administrativas, entopem de dúvida a questão tributária e burocratiza a cada dia que passa. Esse é o primeiro ponto. Metade dos processos que estão na justiça envolvem questões governamentais e tributárias. Quer dizer, o governo é o grande causador do entupimento do judiciário. E pegando carona com o que o Pavinato falou... Será que ele não foi abduzido, ele não foi sequestrado pela loira do banheiro? Bem, bom, só para complementar... O que o Pavinato disse é o seguinte: não existe pequena causa, existe acesso ao judiciário, existe o direito a ter o juiz natural, existe o direito à mediação e à conciliação, que são coisas que precisam entrar na cabeça do Brasil. A advocacia não pode estar fora de qualquer mediação e conciliação. Não se pode fazer acordo de atos jurídicos, de normas jurídicas, de interesses jurídicos, sem a presença de um advogado. Isso é uma barbaridade que determinados tribunais estão pregando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é. E mais, Pavinato, vou te dizer uma coisa. Só existe inteligência artificial para julgar um conflito de interesses se o parlamento quiser. Precisa aprovar uma lei para isso. Não é a vontade do judiciário que vai simplesmente deixar no paralelo e dizer vamos julgar no coletivo, vamos julgar a toque de caixa 1 milhão de processos do mesmo jeito. Não. Existe a peculiaridade do caso concreto. Já estão fazendo isso com 1.250, 1.450. Exatamente. Do 8 de janeiro é baseada. É um absurdo isso. Cada processo, seja ele civil, criminal, trabalhista, tributário, existe uma vida por trás. Existe uma pessoa por trás. Existe uma liberdade por trás. Existe uma empresa por trás. Existem empregos. Existem patrimônio. Existem coisas subjetivas. Existem emoções. E é por isso que existe o acesso ao judiciário. Agora, realmente, eu prego, por exemplo, que a advocacia pode ter um papel muito mais importante e dentro dos escritórios da advocacia você ter, como nos Estados Unidos, a mediação, a conciliação, ao invés de ir diretamente ao judiciário. O advogado no Brasil precisa ser formado para isso, porque ele é o grande solucionador de conflito de interesse. Você percebeu o que está por trás disso, Scaff? Você que é uma pessoa envolvida com a Ordem dos Advogados, perceba que ele sugeriu a arbitragem por inteligência artificial. Para quem não sabe, a lei de arbitragem ela dispensa o advogado. Então ele está tirando da advocacia uma prerrogativa, mais uma prerrogativa. Exatamente. Das muitas que ele já afanou e não devolveu. E não devolveu. Que ele pega, leva para o banheiro e não aparece de volta. Isso é sério, a lei de arbitragem dispensa o advogado. E a OAB nada diz. Nada. Silêncio absoluto. Uma OAB simplesmente que não defende e não protege a advocacia, isso é fato no Brasil. Nós temos arbitrariedades absurdas que se a OAB tivesse se posicionado, elas poderiam não ter acontecido da maneira como aconteceu. Inúmeras vezes, a OAB simplesmente está passando vergonha perante a sociedade civil. É um fracasso social a OAB hoje. A OAB não está de acordo, ela está disfuncional, ela não está se manifestando em coisas básicas, porque ela não só defende e protege a advocacia como função típica. A OAB é dos advogados, mas a OAB sempre foi protagonista da sociedade civil. E esse silêncio da OAB desqualifica os seus dirigentes, porque isso não é papel de um dirigente da OAB. A OAB não tem um centavo de dinheiro público, Pavinato.
um centavo de dinheiro público. É a instituição mais independente e que teria que ter líderes corajosos e independentes e comprometidos com o fortalecimento da advocacia. O fortalecimento da advocacia em qualquer país do mundo, Pavinato. Como você disse, qualquer causa jurídica, qualquer início de discussão jurídica, a presença do advogado é indispensável. E aqui no Brasil, o artigo 133, que muitos esquecem, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, que é um conceito global, geral, extremamente amplo, e que seus atos e manifestações são invioláveis. Então, esse artigo 133, sinceramente, estão tirando da Constituição. Eles não têm lei complementar, não existe prerrogativa de lei complementar quando todos os operadores do direito já têm a sua lei complementar. Então, os atuais dirigentes da advocacia, eu posso dizer com a maior tranquilidade, estão empobrecendo a advocacia, estão enfraquecendo a advocacia, estão minimizando a advocacia e o pior de tudo, Pavinato, a OAB, que é a maior instituição civil privada do Brasil, está apequenada. Essa OAB precisa voltar a ser grande de novo. Agora, professor Sono, eu leio muita reação das pessoas quando vem notícias como essa, fala assim, tem que fechar o STF. Eu gosto de repetir sempre, não, o problema não é o STF. O problema são os ministros que usurpam um lugar no STF, que não tem legitimidade constitucional para estar no STF, porque não tem notável saber jurídico, não se portam como um juiz deve se portar, abusam da autoridade. O grande problema é nosso, do povo, porque o Senado é composto por senadores que são eleitos em eleições majoritárias. Não tem coeficiente eleitoral. Não tem segundo turno. Não tem segundo turno, então a gente elege por eleições majoritárias o povo do Senado. E o povo do Senado sabe. O problema não é só o Pacheco. Basta um senador entrar com um pedido, uma requisição de impeachment, para ela ter que obrigatoriamente ser lida na sessão seguinte à do protocolo. Se não for lida, ele entra com recurso para o plenário. Por que ninguém dos 80 senadores faz isso?